Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Power BI. Nós estamos na nossa quarta aula e nós falaremos nesta aula em específico sobre algumas ferramentas de dados, né? Então a gente vai falar sobre ferramentas de agrupamento, ferramentas de mesclagem, ferramentas de junção de dados e a gente de quebra vai aprender a fazer com que o Power BI enxergue pastas do nosso sistema e atualize de maneira dinâmica, consuma os dados dessas pastas à medida que novos arquivos vão entrando, né, de acordo com algum critério estabelecido previamente. Então, eu apresentei só um cenário hipotético aqui, onde seria legal para a gente contextualizar. Imagina que a gente recebe, por exemplo, na nossa organização, relatórios mensais separados por meses. Ok? Então, a gente vai ter um relatório de janeiro, relatório de fevereiro, de março, e a gente precisa aplicar algumas técnicas nesse relatório para ficar mais fácil para fazer uma análise. Como é que a gente faz isso? Então, na aula de hoje a gente vai aprender a usar essas três ferramentas nesse tipo de cenário. A primeira delas é a Group By, onde a gente vai agrupar dados e a gente vai resumir dados, tá ok? Então, funciona como uma tabela dinâmica no Excel. A segunda delas é o Merge. Como é que a gente usa o Merge? O Merge, ele vai combinar duas tabelas ou mais, né? Então, ele combina dados em uma tabela só. Para quem está familiarizado com esse termo, é como se fosse aquela função join do banco de dados, tá ok? Onde ele une duas tabelas diferentes. E a terceira delas é append, onde a gente vai acrescentar dados, né? Então a gente empilha tabelas de forma com que os dados fiquem iguais, né? Um em cima do outro ali, tá ok? Obedecendo uma mesma estrutura. E no final a gente vai aprender a fazer uma microautomaçãozinha ah, de importe de pasta e atualização a partir de que o Power BI vai poder fazer essa atualização automática, tá ok? Beleza. A gente só precisa contextualizar um pouco cada uma destas daí, apresentando um exemplo. No caso do Group By, a gente pode apresentar um exemplo, por exemplo, de resumir os dados, né? Por exemplo, no número de ocorrências por município de de algum tipo de dado. Então, se a gente quer agrupar nesse tipo de visualização, a gente pode usar o Group By. Se a gente tem dados dispersos e repetidos e a gente quer agrupar tudo sem repetir nenhum em número de ocorrências, a gente consegue usar essa técnica para fazer isso. Então, o que que ela faz? Ela agrupa as linhas com base em uma coluna. Então, a partir dela é possível a gente criar uma soma, contagem, média, mínimo, máximo, né? No nosso exemplo prático, nós faremos uma média. E ela reduz várias linhas ali e resume, né, de maneira compacta, tá ok? Na nossa próxima técnica, a gente tem o merge, onde a gente combina tabelas. Então, é como se fosse o join do banco de dados, como eu falei anteriormente, né? Ele vai unir tabelas por uma coluna em comum. Então, assim como no relacionamento a gente precisa de uma coluna em comum para juntar, né, duas tabelas, aqui nessa técnica, no merge, a gente também precisa dessas duas colunas em comum. Então, a gente tem uma tabela principal, no exemplo aqui do slide, que tenha, por exemplo, o código de município, nome e ocorrências. E a gente tem uma tabela auxiliar. E vai ocorrer o quê? A junção desses dados baseado nessa coluna em comum que elas têm, que é código do município. E como resultado, vai gerar uma tabela completa com esses dados juntos. Beleza? Combinados. Ah, e essa coluna-chave significa o quê? Que ambas as tabelas precisam ter uma coluna em comum, como eu acabei de citar, o código do município. Tá ok, pessoal? E para terminar as três principais ferramentas que eu separei para vocês, a gente vai aprender a mexer com o Append. E a gente tem um exemplo, por exemplo, de três planilhas diferentes mensais. E a gente quer uma tabela consolidada com todos esses dados juntos. Então, a gente vai usar essa ferramenta de Append, né? Lá no Power BI, se o de vocês estiver em português, a nomenclatura correta é acrescentar. Vai estar lá descrito como acrescentar e não append. Append seria em inglês. Beleza? Então, se a gente tem dados de várias.
tabelas diferentes, várias planilhas diferentes, só que o dado ele tem um padrão, ele tem uma estrutura padronizada. A gente consegue juntar tudo em uma tabela consolidada utilizando essa ferramenta que é a ferramenta de acrescentar, beleza? E no final a gente vai aprender a fazer importação de pastas de maneira automática. E esse é o processo resumido e a gente vai para a prática agora, tá ok? Sendo direto, a gente vai começar um agrupamento de dados. Bem, pessoal, estando no Power BI, a gente vai obter os dados, né? A gente vai fazer a importação de dados e a gente vai selecionar cadastro de funcionários, por exemplo, do grupo BI, beleza? A gente vai selecionar a nossa planilha, a gente vê aqui os campos que existem nessa tabela e esse aqui vai ser o nosso principal campo, que vai ser o de salário, ok? Eu vou clicar aqui em transformar dados para poder entrar na ferramenta do Power Query. Beleza. Estando dentro aqui do Power Query, a gente vai usar a ferramenta Group By, beleza? Que está disponível aqui nessa região de transformar dados. Então eu clico em Group By, que é agrupar por em português, e eu tenho duas opções: o agrupamento básico e o agrupamento avançado. Neste exemplo, a gente vai selecionar o agrupamento básico, tá ok? Para uma coluna. E a gente vai selecionar como nome da nova coluna, na verdade, a gente vai selecionar a coluna área. E aqui a gente vai colocar o nome, deixa eu pensar em algum nome legal. Tá aqui, média salarial. E na operação, a gente vai selecionar, dentre as diversas operações que a gente tem aqui, como eu mencionei nos slides, a gente vai selecionar a média, tá ok? Baseado no quê? Eu posso fazer a média em todas essas colunas, mas eu vou fazer a média em relação ao salário, como eu tinha falado antes. E eu vou clicar em OK, e aí ele agrupou de maneira muito rápida e prática. Só colocar aqui, ó, funcionários. Ele já agrupou de maneira muito rápida e prática todas as nossas áreas presentes, sem repetir os dados, né? E a média salarial de cada uma delas. Tá ok, pessoal? Então, por exemplo, se eu adicionar uma nova área naquela planilha, vai e clicar em atualizar esses dados, ele automaticamente vai adicionar uma área nova. Agora a gente só precisa, para ficar bonitinho, formatar esses dados aqui. Eu vou clicar aqui nessa coluna e eu vou. Primeiro eu vou fechar aplicar, que eu estou no Power Query, vou voltar para o Power BI. Daí a gente vai vir aqui no modo de execução. A gente vai clicar aqui e vai colocar aqui um cifrão, colocar na moeda do Brasil. Vai estar aqui embaixo, tá por idioma, né? Então, aqui no P, português, português Brasil. E ele já colocou duas casas decimais por padrão, beleza? E vamos criar uma medida aqui com o botão direito para ficar mais interessante ainda. Essa medida ela vai contar o quê? O número de áreas que tem o salário acima de 5.000, por exemplo, né? Para quem ainda não viu como é que funcionam as medidas, a gente está usando uma consulta DAX, né? Então, na parte esquerda é o nome da nossa coluna ou o nome da nossa tabela, tá? E na parte direita é a expressão. Então, na parte direita é referente a símbolo de igual, tá ok, pessoal? Então, a gente vai escrever a nossa expressão como calculate, beleza? E a gente vai contar. A gente vai usar o count
da tabela funcionários, na posição área, tá ok? Daí a gente vai fechar aqui. Primeiro a gente conta isso. E depois é o nosso filtro. Lembrando que o calculate, ele espera uma expressão e depois o filtro. Então a gente vai colocar aqui no filtro os funcionários que têm a média salarial maior ou igual a 5.000, tá ok? E eu vou fechar. Então, o que que a gente está pedindo um pouco para o Power BI? Power BI, conta a quantidade de funcionário na coluna, a quantidade de áreas, né, da coluna área da tabela funcionário e traga para mim os que têm a média salarial maior ou igual a 5.000. E ele vai fazer esse cálculo, tá ok? Obedecendo a sintaxe aqui da expressão DAX. Eu vou dar um Enter. E ele criou aqui na parte direita, só que aqui eu não visualizo. Como é que eu visualizo uma medida? Eu tenho que criar uma forma de visualizar, só que eu vou clicar aqui no cartão mesmo, que é o mais básico deles. Eu vou arrastar aqui para dentro e a gente vai ver que são 6 áreas salário acima de 5.000 reais. Vamos só conferir como são poucas as quantidades de linhas. A gente tem essa, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está correto, tá ok? Se a gente vier aqui nesses dados, por exemplo, cadastro de funcionários, e editar, por exemplo, se eu colocar aqui o ano, eu só copiar esses dados aqui. O que importa é o salário, vou colocar um salário aqui de 5.000, de propósito, né? E a área, deixa eu ver se essa é a coluna da área. Eu vou criar uma coluna nova, eu vou criar um novo tipo de área, na verdade, que é área teste, que eu duvido que tenha essa área aqui. Se eu dar um Ctrl S e salvar os dados, e agora ir para o meu Power BI e atualizar aqui, ó, ele já aumentou, tá ok? O número de áreas de salário acima de 5. E ele criou também aqui no meu os dados agrupados essa nova área que eu coloquei na minha fonte do dado, tá ok, pessoal? Então essa foi a ferramenta de agrupamento de dados, beleza? Que era a primeira que a gente precisava ver. A gente vai passar agora para a ferramenta de mesclagem. Bem, pessoal, agora na ferramenta de mesclagem, como é que a gente vai usar ela? Quando que a gente vai usar ela, na verdade? Quando a gente tem duas tabelas e a gente quer trazer informações de uma tabela para outra e existe uma coluna em comum entre elas, beleza? Então, eu vou importar alguns dados a mais. Eu vou estar importando aqui os dados de venda, tá ok? De 2022. Eu vou selecionar aqui e vou transformar esses dados para a gente entrar no Power Query. Já está 2022. Eu vou colocar aqui, só para ficar mais fácil, vendas 2022. Eu vou importar novamente 2023. Selecionei, cliquei em OK e vou renomear para vendas 2023. Beleza? E agora eu vou. Será que eu vou colocar mais um? Vou colocar mais um aqui. Vendas de 2024. Eu marquei, checkbox, cliquei em OK, esperei processar, renomeei como vendas 2024. Eu tenho vendas de 3 anos diferentes. Vou estar colocando também cadastro de clientes, beleza? E vou renomear como clientes. E vou também colocar cadastro de produtos para a gente finalizar os nossos dados. Selecionei, cliquei em OK
e vou nomear como produtos. Beleza, pessoal? Então, no Power Query, que a gente já está dentro dele, a gente vai usar a ferramenta de mesclar, né, consultas e mesclar dados de clientes e vendas. Então, a gente vai vir aqui na região direita, né, em combinar aqui, clicar aqui, ó, em mesclar consultas, nessa região de combinar dados, tá? E a gente tem duas opções, mesclar consultas e mesclar consultas como novas. Qual a diferença? Acontece que no mesclar consultas, ele vai substituir a minha planilha atual que eu estou selecionada. Então, se eu selecionar, por exemplo, vendas de 2022, clicar em mesclar consultas, ele vai substituir essa planilha aqui. Se eu vier em mesclar consultas como novas, ele vai criar uma nova planilha e aí sim ele vai modificar os dados em cima dessa nova planilha. Beleza? No nosso exemplo, nós vamos usar apenas as vendas de 2022. Eu vou criar uma nova planilha. Vou utilizar o exemplo de 2024, na verdade, e vou clicar aqui em mesclar consultas como novas. Geralmente a gente não cria novas planilhas não, mas nesse contexto aqui eu vou criar. Daí eu vou selecionar qual que é a coluna que eu quero, qual que é a planilha que eu quero mesclar. E eu vou selecionar a planilha de qual que eu coloco primeiro. Eu vou colocar aqui o de clientes. E vou selecionar, conferir se eles têm uma coluna em comum. E eles têm código do cliente, que eu já seleciono. E aqui código do cliente também. Vou clicar em OK. E ele fez essa mesclagem. Tá ok? Então, vou colocar aqui dados mesclados. Renomeei para dados de vendas mesclado. E note que a gente tem agora essa coluna clientes. E eu vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho aqui de duas setas, para poder selecionar qual que são os dados que eu quero que venham para cá. Então, eu coloquei dados de clientes aqui, então eu tenho um detalhamento dos dados dos clientes, da tabela clientes, beleza? Eu quero selecionar apenas o primeiro nome do cliente. Eu vou colocar também, por exemplo, o sexo daquele cliente. Vou colocar aqui. Então, a partir do momento que eu apliquei, eu tive acesso ao nome e o sexo, tá ok? Do cliente. Então, agora eu vou fazer uma mesclagem, vou trazer dados de produtos agora para essa base aqui de vendas mescladas, beleza? Como é que eu faço isso? Clico aqui novamente e clico aqui em mesclar coluna, consultas agora, tá ok? Cliquei em mesclar consultas, vou selecionar a tabela de produtos e vou colocar qual que está em comum aqui dessas duas tabelas, e é código do produto, o SKU. Selecionei os dois, cliquei em OK. Ele trouxe da mesma forma, a gente clica aqui e seleciona o que a gente quer da tabela de produtos. Eu quero o produto, a marca e o preço unitário. E vou clicar em OK. Beleza? Agora a gente tem dados mais claros. A gente já usou de maneira básica a nossa ferramenta proposta. Agora a gente só vai fazer uma multiplicaçãozinha aqui, por exemplo, deixa eu ver, eu vou criar uma coluna condicional, por exemplo, deixa eu só fechar e aplicar, e ele vai aplicar todas essas nossas, essa nossa análise que a gente fez aqui. Não análise, a gente implementou algumas ferramentas, né? Então, eu vou clicar aqui na opção de visualizar a nossa tabela com os dados mesclados e vou colocar
uma nova coluna. Eu vou voltar para transformação de dados e vou adicionar uma nova coluna nessa tabela, uma coluna condicional, tá ok, pessoal? Como é que funciona essa coluna? Eu vou usar ela para poder colocar um desconto. Desconto baseado no quê? Isso aqui vai ser interessante. A gente vai criar um desconto baseado, por exemplo, se o cliente for mulher, a gente vai dar um desconto de 80%. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui o nome da coluna. Se clientes.sexo for igual a F que está lá, não é? Então, a gente vai colocar 0,8. Senão, a gente vai colocar 1, que é o valor integral. Ou seja, se lá no sexo tiver como M. Beleza, pessoal? Então, a gente vai clicar aqui em OK. Ele vai criar essa coluna nova. Note que onde tem M, ele colocou o número 1. Onde tem F, ele colocou o número 0,8, que é a gente vai usar para porcentagem de desconto. Então, agora a gente vai criar aqui uma multiplicação. Então, a gente tem, por exemplo, o preço unitário, que vai ser multiplicado. Eu só vou renomear para ficar mais fácil. Colocar aqui como desconto. E vou segurar Ctrl e selecionar esses dois. Clicar aqui em, deixa eu ver aqui, em adicionar uma coluna e vou clicar aqui no padrão multiplicar, beleza? E ele vai multiplicar e aqui já é o preço por desconto. Então, eu vou colocar aqui, ó, preço com desconto. Então, nota aqui, é isso mesmo. Então, aqui já estou com preço com desconto, tá ok, pessoal? Eu vou estar selecionando aqui o tamanho do pedido e vou segurar o Ctrl, vou arrastar aqui e selecionar também preço com desconto. Então, nota que eu selecionei o tamanho do pedido e o preço com desconto. E eu vou aplicar um adicionar coluna no padrão multiplicar, e que vai ser o faturamento, tá ok? E eu vou criar o faturamento total baseado nisso aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso criar uma medida nova, não é? Na verdade, não vai precisar. Então, pessoal, com isso a gente chega no faturamento. Então, a gente fez algumas operações aqui, depois de ter usado a nossa ferramenta, né, de mesclagem de dados. Então, a gente trouxe dados de outras planilhas para essa planilha aqui, centralizada, né, e consolidada com dados de outras planilhas, tá ok, pessoal? Então, essa foi a nossa segunda técnica que a gente aprendeu, que é a técnica de mesclagem de dados. Pessoal, a gente vai estar usando as tabelas de vendas aqui por ano, né, para poder usar a ferramenta de acrescentar, né, a ferramenta de append. Para que que ela serve? Como a gente viu nos slides, ela junta várias tabelas em uma só. É muito simples essa ferramenta. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai entrar na ferramenta, perdão, a gente vai entrar na ferramenta do Power Query, clicando em transformar dados. A gente vai selecionar, por exemplo, a tabela que a gente quer, e a gente vai vir aqui, ó, e acrescentar consultas. E da mesma forma, a gente pode usar essa tabela atual ou usar uma tabela nova. E eu vou selecionar essa segunda opção aqui, ó, acrescentar uma consulta como nova, tá ok? Cliquei aqui. E aí eu tenho a opção de fazer para duas tabelas e fazer para três ou mais. No nosso caso, a gente quer juntar essas três aqui, ó. Então a gente vai marcar essa. A gente vem para essa tela aqui, onde a gente pode selecionar. E a de 2022 já está selecionada. Eu vou colocar a de 2023 e em seguida a de 2024. Nota que eu posso alterar a ordem delas também, ó. Beleza? Mas já estão na ordem que eu quero, 2023, 2022, perdão, 2023 e 2024. Vou clicar em OK. E aí eu tenho a minha tabela de
venda, vendas de todos os anos, beleza? E como é que eu confiro se está correto? Aqui, ó, eu vou adicionar um filtro, perdão, aqui não. Eu vou adicionar um filtro aqui na data da venda e note que eu tenho de 2022, né? Se eu clicar em carregar mais, eu vou ver dados de 2023 e de 2024, tá ok, pessoal? Então, tá tudo ok. Eu vou fechar e aplicar. E é interessante notar que eu não preciso mais dessas três. Vamos supor que eu não precise mais. Como é que eu faço para tirar elas daqui? Não tem como eu apagar elas, tá, pessoal? Mas eu consigo não carregar elas clicando com o botão direito e desmarcando aqui, ó, habilitar carga. A partir do momento que eu desabilito a carga, ela fica assim, ó, em itálico, né? Então, eu posso fazer isso para todas essas três aqui, ó, opções. E aí eu passo a não vê-las mais naquela opção de tabelas, ok? Então, fechei e apliquei. E aí ele vai tirar daqui e eu só tenho aqui, ó, dados, vendas de todos os anos. Beleza, pessoal? E tá aqui, ó, vendas de 2022. A gente desceu um pouquinho, a gente tem de 2023 ou 2024. Então ele juntou todos os dados na mesma estrutura. É interessante que eu tenha a mesma, pelo menos a mesma quantidade de, se não tiver a mesma quantidade de colunas, mas os mesmos nomes nas colunas, tá? Para que funcione corretamente. Eu posso ter, por exemplo, outra tabela com uma coluna a mais, e aí ele acrescenta essa coluna também, beleza? Ou a menos. Mas se eu tiver em ordem diferente, assim, uma estrutura diferente, aí pode dar erro. Então, ok, pessoal? Então, essa era a aula relacionada a acrescentar, né, tabelas na nossa ferramenta de Append. É muito fácil, muito simples e muito direto, beleza? Eu zerei aqui o nosso Power BI para a gente poder fazer do zero novamente, importar de novos dados. Nessa parte agora sobre a importação de pastas, tá ok? Como é que a gente vai fazer essa mini automação? A gente vai criar um relatório em branco e vai clicar aqui direto no ícone ou clicar aqui em mais, ó, importar dados em mais. Vai ter a opção de pasta, a gente clica nela, clica em conectar. Em seguida vai aparecer, vai pedir o caminho da pasta. A gente vai selecionar a nossa pasta aqui, onde estão os dados. No meu caso está em downloads e dados, ok? E eu vou aqui marcar a caixinha como ok. E ele vai listar todos os arquivos presentes naquela pasta, né? Então, acho que eu tenho tanto base de vendas quanto clientes e produtos. Mas eu vou clicar aqui em transformar dados para a gente ter apenas os nossos dados de venda. Como é que eu faço isso? Vou criar um filtro, vou colocar aqui, por exemplo, só os arquivos que têm a base de venda, base vendas, o nome. Vou dar um OK, ele vai filtrar só três. E aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, onde eu vou combinar esses arquivos de venda em um arquivo só. Como é que eu faço isso? Clicando aqui, ó. Ele vai combinar. E aí ele pede primeiro um arquivo de amostra. Como é que eu faço isso? O que que acontece? Esse arquivo de amostra, ele serve para balizar os outros arquivos. Ele vai ser o padrão a ser seguido, tá ok? É por isso que é interessante que os arquivos eles venham com a mesma estrutura, assim, pelo menos o nome igual e na mesma ordem, coluna. Não importa tanto se, por exemplo, se tenha uma coluna a mais ou outra, mas que estejam na mesma ordem essas colunas de todos os arquivos e tenham um padrão estrutural, tá ok? Então, eu vou clicar aqui, eu selecionei aqui a de 2020, 2016 mesmo, para funcionar como balizadora. Selecionei a planilha e cliquei em OK. Ele vai carregar. E o interessante é que ele traz tudo que ele fez aqui, ó, tudo que ele processou, né? Tanto no histórico quanto aqui na parte esquerda também, nas consultas, para chegar nesse resultado aqui final, onde ele consolidou
todos os três arquivos de vendas diferentes. A gente confere assim, ó. A gente clicar em carregar mais, a gente vê que não tem só 2016, tem 2017 também e 2018, ok? E a gente vai fazer o quê? Vamos só apagar esse arquivo, essa coluna, porque eu não preciso mais do nome dos arquivos. Vamos apagar aqui essa coluna. Vou renomear essa nova planilha como vendas totais, ok? Renomeei. Vou clicar aqui em fechar e aplicar. E olha que interessante. Ele vai trazer todos os dados consolidados. Então deu tudo certo. Como é que a gente confere? Clicando aqui na exibição de tabela e vendo aqui, ó, vendas totais. Todos os anos disponíveis aqui. Agora, Eliezer, como é que faz para caso eu jogue um arquivo novo naquela pasta? Como é que faz para o Power BI identificar e já consumir os dados? Por exemplo, eu tenho dados aqui até 2018, né? Lembrando que era dados de 2016, 2017 e 2018. Então a gente não tem, por exemplo, dados de 2019, né? Ou não tem. Fez a pesquisa aqui, não tem. Então, se eu vier, por exemplo, um dado de 2019, por exemplo, essa aqui era a pasta alvo que o Power BI está enxergando. Se eu colocar aqui base vendas de 2019, por exemplo, e eu vier aqui e atualizar, ó, o que que ele vai fazer, ó. Se eu vier aqui pesquisar agora 2019, ó, eu vou encontrar registro, porque ele automaticamente já atualizou e jogou aqui na minha tabela, consumiu esses dados, tá ok? É assim que a gente faz a importação e consolida tudo numa tabela só, no Power BI, tá? Ok? A importação de pastas. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Esse conteúdo foi bem mais rápido por conta que essa é uma aula regravada, tá, pessoal? Então, foi um conteúdo bem mais direto ao ponto e também não teve a participação de vocês por ser uma aula regravada. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula.